Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Fatos. Hoje iremos explicar o que aconteceria se por um acaso caíssemos dentro de um buraco negro. Não se esqueça de inscrever-se em nosso canal para não perder nosso conteúdo. Primeiramente precisamos entender o que é um buraco negro. Entretanto, descrever esses objetos de forma simples é um grande desafio, visto que ele envolve uma série de conceitos e teorias da física. Mas em poucas palavras, ele é uma consequência da evolução estelar, ou seja, é o resultado da morte de uma estrela supermassiva. Para entender melhor esses objetos, é importante entender como eles são formados. Em primeiro lugar, imagine uma estrela muito maior que o Sol. Em seu interior estão ocorrendo fusões nucleares que criam uma pressão para fora. Ao mesmo tempo em que a força da gravidade puxa tudo para dentro, mas um dia esse combustível nuclear começa a se esgotar, e a força atuante que resta é a da gravidade. Assim, essa estrela começa a se contrair. Caso ela consiga se sustentar, ela se torna uma anã branca. Mas se ela tiver uma massa muito maior que o Sol e a sua força gravitacional for suficiente para ela entrar em colapso por completo, ela se torna um buraco negro. Lia Medeiros, astrofísica e pesquisadora na Universidade do Arizona que participou do projeto que capturou a primeira imagem do buraco negro, descreve esse objeto como sendo uma região do espaço em que o campo gravitacional é extremamente forte. Segundo ela, o que define um buraco negro não é a massa, mas a sua densidade. Para se ter uma ideia do quão denso ele é, a pesquisadora dá o seguinte exemplo. Se você quisesse fazer um buraco negro da Terra, você teria que pegar a Terra toda e espremê-la ao tamanho de uma uva. Com uma densidade dessas, resultado da força gravitacional absurda que comprime tudo, dá para se imaginar por que os buracos negros têm essa fama de estar sugando tudo. Nem mesmo a luz consegue escapar dele, o que o torna invisível. Então, se a luz, que praticamente não tem massa, não consegue escapar, é claro que tudo que é matéria vai ser engolido por esse buraco negro devido ao intenso campo gravitacional, incluindo átomos e corpos celestes. Assim como qualquer campo da ciência, os estudos envolvendo buracos negros não são resultado de um único cientista, mas de muitos pesquisadores espalhados pelo mundo e por diferentes períodos da história. Obviamente, não tem como pegarmos um buraco negro e estudá-lo em um laboratório, da mesma forma que não é possível viajar até um para analisá-lo ou coletar amostras. Portanto, tudo o que sabemos sobre esses objetos hoje é baseado em teorias e observações que foram sendo testadas, contestadas e aprimoradas ao longo dos anos. Lia Medeiros conta como a própria história do nome do buraco negro localizado no centro da nossa galáxia mostra que sua descoberta foi um acidente. Os astrônomos estavam observando a constelação de Sagitário, identificando cada ponto com as letras do alfabeto ABC e assim por diante, quando perceberam que havia algum objeto dentro dessa constelação que estava emitindo muitas ondas de rádio, mas eles não faziam ideia do que seria. Com o passar do tempo, os telescópios foram ficando maiores e os cientistas conseguiram observar o céu com uma resolução melhor. Assim, descobriram que havia um pontinho ainda menor próximo a Sagitário A. Por isso, eles acabaram colocando um asterisco no nome para diferenciá-lo. Dessa forma, surgiu o Sagittarius A, ou Sagittarius A como se lê em inglês, que na verdade é um buraco negro. Por isso o nome Sagittarius A Star, que obviamente não é uma estrela, mas a gente chama de estrela, star, por causa desse asterisco que agora sabemos que é um buraco negro. Isso porque hoje em dia temos uma resolução tão alta que podemos observar estrelas individuais orbitando em volta desse buraco negro. A astrofísica brasileira participou do projeto que capturou a primeira imagem de um buraco negro e explica a grandiosidade disso. A famosa foto do objeto no centro da galáxia M87 foi resultado da contribuição de cerca de 70 instituições e mais de 200 pessoas espalhadas pelo mundo. Claro que tirar essa foto não é tão simples como apertar um botão e imediatamente ver a imagem aparecer em uma tela. Medeiros, que estava dentro da mesma sala no momento em que a primeira imagem foi feita, conta que há muita matemática envolvida nesse processo. A gente não coleta uma imagem direto do telescópio. O que acontece é que cada par de telescópio espalhado pela Terra vai medir um dado.
Por mais que a gente queira saber o que acontece no interior de um buraco negro, mesmo os mais próximos estão a distâncias impossíveis de se ter algum tipo de contato. Aconteça o que acontecer em um buraco negro, não estamos nem perto de sentir algum efeito, estando os cientistas limitados à observação indireta. Como tudo na física, os pesquisadores trabalham com modelos e, a partir de muito estudo e cálculos, são criadas teorias. Segundo Lia Medeiros, uma vez que um objeto passa para dentro do horizonte de eventos de um buraco negro, nós, como humanos, nunca vamos poder saber nenhuma informação sobre aquele objeto mais. Isso é uma lei do universo. Uma vez que uma coisa passa para dentro do horizonte de eventos, nenhuma informação pode sair de lá. Então é completamente impossível para a ciência algum dia saber o que está acontecendo dentro do horizonte de eventos. De um jeito concreto, não vamos poder testar. O que se acredita é que tudo que é sugado é levado para contribuir para a própria estrutura do buraco negro. Ele vai aumentando, ficando mais massivo. Quando você passa do horizonte de eventos, é como se fosse uma queda eterna. Você vai caindo e nunca chega a lugar nenhum. No entanto, caso você se aproxime da parte mais interna de um buraco negro, onde as energias são maiores, você acaba sendo desmembrado em várias partículas. A única coisa que vai sobrar é a matéria mais fundamental, as partículas subatômicas. Essa imagem recente foi o mais próximo que conseguimos chegar a um buraco negro porque observamos como a luz se mexe bem próximo do buraco negro, e isso é muito importante porque se a gente consegue saber o que está acontecendo bem na borda dele, talvez isso nos ajude a entender o que está acontecendo lá dentro. No caso do nosso planeta, é praticamente impossível que sejamos sugados. Além de estarmos a uma distância impossível de um buraco negro se aproximar o suficiente para sugar a Terra, se isso acontecesse, ela não seria engolida como uma esfera inteira e intacta, mas seria destruída antes. Quando as pessoas fazem essa pergunta, elas não têm ideia de quão grandes são essas estruturas. Claro que um buraco negro estando próximo pode sugar tudo o que existe, mas se você pensar que o mais próximo a nós é o que está no centro da Via Láctea, seria impossível sermos sugados porque ele ainda está muito distante. Ou seja, mesmo que acontecesse, isso demoraria uma escala de tempo que é maior que a própria existência da Terra. A Terra seria destruída antes de isso acontecer. As escalas de tempo são totalmente diferentes para esses processos ocorrerem. E a Terra tem uma vida limitada que é menor que essa escala. Se fosse ocorrer, o próprio Sol e a Terra seriam destruídos antes por outras razões. Se tivesse um buraco negro grande o suficiente que tivesse numa trajetória que fosse passar bem perto da Terra, talvez nosso planeta fosse destruído. Mas seria difícil ele ser sugado por inteiro sem ser destruído antes. O que provavelmente ia acontecer é que a Terra ia ser despedaçada pelo campo gravitacional, aí os pedacinhos começariam a cair lentamente para dentro do buraco negro. Mas ele teria que estar bem na trajetória certa. A chance de um meteoro fazer isso é muito mais alta. Ou seja, os buracos negros são sim misteriosos, mas não necessariamente uma ameaça. Um deles, inclusive, de acordo com o que se sabe, é o que mantém a nossa galáxia da forma que conhecemos. Além disso, conforme explicam Lia Medeiros e José Dias Nascimento, eles funcionam como um verdadeiro laboratório para a física, ajudando a entender melhor sobre nossa própria existência. Portanto, se algum dia você já chegou a se preocupar com a Terra sendo sugada por um buraco negro, pode dormir tranquilo. Eles não farão mal a ninguém. Talvez faça mais sentido se preocupar com ameaças mais reais, como a possibilidade de nós mesmos acabarmos com nosso planeta antes de qualquer interferência externa. Esse foi nosso vídeo sobre buracos negros. Espero que todos tenham gostado. Nos encontramos em um próximo Fatos. Até mais!